Quer pegar uma cadeira? Não, tranquilo. Fala, tem que falar nome, essas coisas, tudo? Nome. Qual que é a primeira pergunta mesmo? Como foi seu primeiro contato com o judô? Tá. Vamos lá, então. Meu nome é Leandro, eu fui atleta do AD São Caetano por 12 anos e dali, então, eu competi aí por volta de 18 anos da minha vida. O judô eu comecei com 12 anos através do Cata Preta aqui na cidade de Santo André, no qual era um centro comunitário onde tinha bastante crianças carentes. Meu primeiro kimono, eu lembro que minha mãe comprou aí dividido em 3 vezes, porque era uma situação bem desafiadora. E aí foi no esporte que eu me identifiquei e vi a oportunidade de repente, cursar uma faculdade, ter um progresso no qual na vida naquela época não me proporcionava, né? Então eu fui atleta aí de São Caetano e competia pela cidade, representava a cidade e fui crescendo nesse mundo judoístico. Na época eu lembro que muitos atletas a nível internacional faziam parte aí da equipe do São Caetano. Então eu tive muita boa sorte, porque todo treinamento estava com a seleção brasileira, seja ela num decorrer de uma semana, ou até mesmo em finais de semana a gente encontrava com algumas seleções aí do Japão, da Irlanda, da Espanha. Então tive uma base muito rica, né? A minha vida no esporte, embora não cheguei a nível internacional, cheguei a competir, mas não consegui classificar. Ela foi perante o judô aí mínima devido ao fato de, na época, ter um seleto grupo muito forte em São Caetano. Então, quando era escolhido para representar, ia os que estavam aí a nível internacional ranqueados e tudo mais. A outra pergunta? O que te motivou a seguir no caminho do judô? Quando me perguntam o que me motivou a seguir no caminho do judô, eu acredito fielmente que foi a disciplina. Eu encontrei dentro do judô uma disciplina, uma filosofia que é de encontro com os meus valores. Então, eu venho aí de uma religião budista, né? Eu sou budista desde os 6 anos de idade, então eu tinha muito contato com a cultura japonesa. E o judô só veio agregando todo esse fato. Então a disciplina, o respeito, a determinação, a dedicação para que a gente possa treinar e aprender cada vez mais o judô, foi casando aí na minha vida, e com 17, 18 anos, eu vi uma grande oportunidade de repente, cursar uma faculdade. Meus pais, na época, não tinham condição de pagar, e a gente poderia, de repente, prestar uma bolsa, competindo pela cidade, e aí fazer essa faculdade. Foi isso que eu fiz, né? Então, na época, eu comecei a dar aula de judô, saí aí de office boy, que era, na época, o meu serviço que eu tinha, né? Fui ser atleta e dar algumas aulas de judô em São Caetano também. Nisso eu fiz a faculdade de Educação Física através de bolsa, dei algumas aulas de judô para complementar essa bolsa, e aí fui galgando aí até me formar em Educação Física. Então minha primeira formação foi de Educação Física, no qual foi através do judô, e isso foi muito rico, porque dentro da minha família, através dessa oportunidade que o esporte trouxe, eu fui o primeiro a cursar uma faculdade, né, ter um nível superior. E isso foi muito gratificante, não só para a minha família, mas também para a minha carreira profissional como atleta, como judoca. Faixa preta, depois eu consecutivamente me tornei faixa preta, depois de alguns anos, passei a dar aula. Na verdade eu dava aula aí em torno de 15, 16 escolas. Com o passar do tempo eu fui diminuindo algumas escolas, fui técnico do Infanto Juvenil em São Caetano, do Pré-Juvenil em São Caetano, mas aí a vida foi me destinando aí a ficar com menos escolas na data atual, né? Porém, aí na área da educação eu expandi e hoje eu sou coordenador aí pedagógico de 2 escolas, né? Uma é o Colégio Imigrantes e outra é um colégio japonês que eu ministro aulas e faço parte aí da equipe docente no período da manhã. Qual a sua lembrança mais forte do judô na infância? Minha lembrança mais forte é em 2012, 2011, meados de 2011 para 2012, finalzinho de 2011, minha professora, no qual eu comecei o judô com 12 anos,
ela manifestou um câncer e veio a falecer. E isso foi muito forte para mim, porque na minha infância ela era uma referência muito grande na minha vida, né? E grande de proporção como mãe mesmo. Eu lembro ocasiões da minha professora na nossa idade de 12, 13 anos pedindo boletim escolar para nós. E aquele que tinha nota vermelha, ela pegava o peão que ele tinha como brinquedo em casa, o ioiô. Alguns que tinham um poder aquisitivo melhor tinham um videogame, então ela mandava trazer, guardava na casa dela e ela só devolvia quando a gente recuperava aquela nota. Então ela era mais do que uma sensei, uma professora de judô, né? Ela queria criar a gente para uma sociedade boa, ser cidadão do bem, honesto, correto, que a gente pudesse prosperar. Então eu tinha uma ligação muito forte. Quando ela faleceu, eu parei de competir e queria sair da área de judô. E eu lembro que numa apresentação de judô, uma senhora me disse que o maior legado, se eu gostava, se eu admirava a minha professora, era voltar a dar aula de judô e treinar. E isso mexeu muito comigo, né? Eu tinha por volta dos meus 19 anos, e aí com esse quesito, eu decidi ir para o Japão, e aí eu fiquei um mês treinando lá no Japão. E aí eu participei de alguns campeonatos lá, participei de alguns treinamentos, fui em algumas escolas, que a minha referência de dar aula aqui no Brasil era muito em escola, então queria saber como era lá, e eu trouxe uma bagagem extremamente rica, e desde então eu nunca mais parei, né? Então hoje, embora eu esteja como coordenador pedagógico, todas as propostas são voltadas a eu ter o espaço de dar aula de judô. Então hoje eu dou por volta de 20 aulas semanais aí de judô e não quero largar. Quando você percebeu que o judô podia ser mais do que um esporte, mas sim um estilo de vida? Quando eu percebi que o judô poderia ser além do esporte, foi quando eu pude proporcionar o melhor conforto aos meus pais, né? Se hoje eu sou o que eu sou e tenho o que eu tenho, eu devo gratidão ao judô. Ganhei muitas medalhas, que enferrujaram todas, ganhei alguns troféus que quebraram também, mas o que o judô trouxe foram amigos e um network que dinheiro nenhum paga, e que realmente me faz enriquecer ainda mais os meus valores como ser humano, como professor, como cidadão. Então, se eu pudesse hoje direcionar um aluno, uma criança, para uma arte marcial, essa seria o judô sem soma de dúvida. Não pelo fato que ele mudou a minha vida, mas pelo fato que ele mudou a vida de várias pessoas que eu tive a oportunidade de viver contato no dia a dia, como pessoas que eu não tive contato, mas eu sei que fez a diferença na vida de cada um. Uma delas são ONGs, que acredito que vocês vão ouvir falar, da Soraya André, uma atleta que tem ONGs espalhadas aí pela cidade de Santo André. Ela teve a oportunidade de vir 9 anos atrás aqui no colégio, teve uma vivência fantástica com os alunos, tanto que esse tatame que nós estamos aqui hoje em homenagem a ela, chama Centro de Treinamento CIMI Soraya André, no qual ela prestigiou, conversou com os alunos, contou a história da vida dela, pôde compartilhar algumas Olimpíadas que ela participou, e naquele ano, o ano anterior, ela correu com a tocha olímpica aqui no Brasil, né, no qual ela pôde mostrar para os alunos. Então foi uma vivência muito rica. E eu acredito que, através desses projetos que ela realiza, ela salvou muita gente das drogas, muita gente do caminho errado, e ele, na verdade, é um entre vários que tem na cidade, né? E aí a gente precisa fielmente do apoio aí das autoridades políticas, muitas vezes de alguns empresários, que acabam custeando e ajudando que esses projetos realmente vá à frente, para que a gente possa ter uma cidade melhor, através de alunos, de crianças que passam por esses projetos e moldam, né, um caráter que com certeza vai refletir aí no futuro de um bem-estar até mesmo para a sociedade aí, e com certeza para a cidade de Santo André. Para continuar nesse tema, você que veio do Cata Preta, como você, com sua experiência, entende que o judô pode transformar a vida de crianças e jovens em vulnerabilidade? Ótima pergunta. Eu vou falar um pouquinho da realidade do Cata Preta. O Cata Preta, há, 25 anos atrás, no qual eu treinava lá, era uma realidade muito forte, né? Muitas vezes a gente estava treinando, o tatame era de palha, nós não tínhamos muito kimono, muitos colegas
às vezes ia com fome treinar porque não tinham o que comer dentro de casa. Alguns, os pais estavam presos, outros não tinham pais, moravam com os avós. Então tinha realidades distintas, né? Muitos hoje, infelizmente, se perderam para o mundo do crime, morreram, né? Mas entre essa gama de crianças, que nós éramos em torno de 100, teve o lado positivo também, né? E esse lado positivo foram alunos que se tornaram cidadãos do bem, se tornaram professores, se tornaram psicólogos. Hoje eu tenho um colega que ele veio no colégio CIMI também, ele andou no mundo do crime com 15, 16 anos, hoje ele é técnico da seleção irlandesa, está super bem, super estruturado, ensinando crianças, proporcionando o judô como um caminho da transformação. E o judô, na verdade, com essas crianças que ele conseguiu realmente mostrar o caminho, hoje são pessoas que são positivas, não só dentro do ambiente familiar, mas também são muito benéficas no sentido de proporcionar algo bom para a sociedade. Então o judô, eu tenho como um legado de transformador de vidas. E foi isso que fez na minha vida e de alguns colegas ali que passaram pelo Cata Preta. E a última você acredita que o judô pode influenciar tanto na vida escolar quanto na vida familiar de quem pratica? Totalmente. Eu acredito que o judô é transformador em várias esferas da nossa vida. Na educacional, na familiar, na sociedade, na educacional, na acadêmica, em todas as esferas, até mesmo de uma sociedade, seja ela a nível do Brasil ou internacional. Hoje, países de primeiro mundo, como França, Suíça, o judô é uma referência dentro da área educacional, ou seja, muitas escolas têm o judô como ferramenta educativa para transformar vidas, porque ele não carrega só o golpe em si, ele não só carrega a disciplina, a regra de se dedicar, de treinar, a determinação. Ele carrega também uma filosofia que é se preocupar com o próximo, olhar para o lado, ser honesto, ser justo, se preocupar com a família, cuidar da família e, o mais importante, cuidar da saúde, né? O seu bem-estar reflete não só no tatame, mas também na sua vida do dia a dia.